Ok. Primeiro, para a gente entender a importância que tem a intencionalidade, é importante que a gente volte milhões de anos atrás para lembrar essa descrição de como foi o surgimento de tudo no universo. Tem o fenômeno Big Bang. O fenômeno Big Bang, ele quer dizer, a tradução seria uma explosão, né? Mas acontece que de verdade não é uma explosão, foi um fenômeno energético que de repente assim você começa a ter uma expansão da energia que vai expandindo, expandindo, mas acontece que tem um fenômeno em meio a isso, que a energia cria matéria. Ou seja, a vibração energética cria partículas energéticas, são partículas, já matéria. E quando essa matéria vai condensando, vai juntando com outras partículas, vai formando matérias. E assim o cosmos veio sendo formado dessa forma, inclusive nós, seres humanos. E o ser humano, ele tem uma qualidade especial, porque nós somos também geradores dessa energia. Nós somos uma máquina, nós somos de verdade um mini-cosmos, né, que funciona promovendo a energização de tudo. A gente está gerando sempre energia. E essa energia que vem para a nossa vida e a gente pode gerar também, é embutida sempre nos pensamentos e sentimentos. Toda vez que eu estou pensando, toda vez que eu estou emitindo sentimentos, né, a todo pensamento tem um sentimento atrelado, então quando eu estou fazendo isso, eu estou expandindo energia e estou afetando tudo, né? Mas eu tenho a capacidade também de direcionar. Então, é como se eu tivesse a condição de fazer pontarias com a energia que eu tenho. Com essa emissão energética, eu tenho condição de fazer pontaria, de determinar para acontecimentos específicos. Então, essa condição é a de criador também e de materializador dessa energia. E como é que a gente faz isso? Quando a gente determina que vai acontecer alguma coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então, em tudo que a gente faz na vida, de verdade, tudo que a gente faz na vida, a gente sempre tem a intenção atrelada, mesmo que a gente não tenha consciência. Ah, eu vou fazer tal coisa. Quando eu resolvi fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou agora fazer um plano. Tudo que eu faço, tudo que eu promovo, né? Eu, na verdade, estou direcionando para aquilo acontecer. E estou, com isso, também fazendo com que a gente tenha um processo de desenvolvimento geral da vida, né? Então, isso que a gente promove é a nossa grande capacidade. O que dificulta é que algumas vezes a gente pensa que é uma coisa, mas por causa da autopreservação que a gente tem naturalmente, né? A gente fica preocupado com o que pode acontecer de ruim. E eu acabo projetando duas coisas. Embora definido que eu quero atingir uma coisa só, né? Mas o medo me faz pensar que também pode acontecer o outro. E por isso é que muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece exatamente o que a gente queria. Acontece um misto, né? Conforme fica mais forte um lado ou outro, acontece um misto onde a predominância está do lado que estava mais forte. Então a gente tem essa força de criação e é a partir de pensamentos e sentimentos. E a intencionalidade é a definição do que vai acontecer, né? E acontecer depende da quantidade de energia que a gente faz, que a gente coloca. Se eu desistir, parei de colocar energia, então a coisa dispersa. Mas se eu continuar determinado que vai acontecer, acontecerá. Então, além do direcionamento, veja que eu acabei de falar que a gente vai colocando mais energia, mais energia. Então, se a determinação para fazer aquilo é forte, a intenção é muito forte de fazer realizar, isso dá um volume de energia muito maior para fazer com que materialize. Então, conforme essa determinação, conforme essa intenção mais fortalecida, a gente tem mais rapidamente os resultados. E como coaches,
como orientadores, a gente tem isso acontecendo muito forte por influência, mesmo sem falar. Porque quando a gente está atendendo uma pessoa, está orientando, você está determinado que ela consiga determinado resultado para ela. Você está trabalhando para que isso esteja voltado para esse resultado. Então, a intenção que a gente coloca como coach é extremamente importante, porque a gente está interferindo nos resultados que a gente está desenvolvendo. E aí vem uma pergunta, que me foi feita algumas vezes e que eu gostaria de esclarecer. Será que a pessoa me perguntou o seguinte, quando a gente está querendo produzir alguma coisa para outra pessoa, que a outra pessoa tenha um comportamento, tenha um novo hábito, uma coisa como eu estava falando ainda há pouco, a gente não está sendo antiético, você está interferindo na vida da pessoa. Não é antiético isso? De verdade, né, porque eu respondi, né, é que, de verdade, a gente está sempre fazendo isso. Quando tem um amigo que fuma, né, e eu vejo que o fumo está fazendo mal, percebo que isso não está sendo bom para a pessoa, eu digo para ele, você tem que parar, né, fumar faz mal para a saúde. A gente fica convencendo ele, né. A maioria das vezes ele até já sabe, tá? E não para porque não consegue mesmo, está com falta de força para isso. Mas a gente fica falando, né? E chega um determinado ponto em que a gente não acredita mais nele, ou não está acreditando que ele consiga. E a gente chega até a falar. Eu aviso ele, falo para parar de fumar, mas não adianta, ele continua. A gente até coloca mais ênfase no ele continua do que no acaba, do que para de fumar, né? Então a gente está sempre interferindo. Quando eu estou pensando, imaginando que a pessoa pode ficar feliz, ou imagino ela de alguma forma, eu estou interferindo já. Então, já que a gente tem essa interferência, fazer corretamente, fazer com que a pessoa se beneficie, para que ela fique melhor, é que é uma boa ética. Não é falta de ética, é muita ética fazer a interferência para que ela fique melhor. E também tem um outro aspecto para considerar. Quando eu quero que ela fique feliz, esse é um conceito mais amplo, né? Que está direcionando tudo. E eu estou vendo alguma coisa que eu acho que ela é muito teimosa, por exemplo, ou ela é muito belicosa. Eu acho que tem que mudar isso e tal. Mesmo que não esteja correto nessa posição menor, como a intenção colocada é para a felicidade dela, vai acontecer na linha da intenção maior, né? Que é o amor maior. Então, mesmo que eu erre na minha visão, não tem muita importância. O que é importante é que eu estou querendo contribuir para que ela fique melhor, para que ela se beneficie. E essa intenção para que ela beneficie acaba tendo uma contribuição maior. Por isso, a gente pode, inclusive, utilizar para que as pessoas que estão ao nosso redor, ou que estão sob a condição da nossa orientação, também elas serem atingidas e serem beneficiadas pelo nosso pensamento, ainda que a gente não fale, porque a energia faz acontecer, mesmo que você não fale. Então, algumas coisas a gente precisa fazer sem falar, fazer acontecer sem falar. E a gente está vivendo hoje no Brasil uma situação exatamente assim, né? Tem uma polaridade e muitos não querem nenhum dos dois. Estão tendo que votar por escolha, né? Eu acho que é melhor esse, acho que é melhor aquele. E muitos nem gostariam que fosse nenhum dos dois. Estão querendo um terceiro, né? Que estava ou não naquela relação que teve no primeiro turno. Então, pensando nisso, alguns estão desesperados, porque se entrar um lado, porque se entrar o outro lado, o que vai acontecer com o Brasil? E se pensa na Venezuela, e se pensa em várias coisas, né? Mas quem mais contribui para que as coisas aconteçam mesmo é quem fica pensando em como o Brasil tem que ficar. O Brasil terá que ficar desta forma. Então, se a gente criar um movimento, por exemplo, de pessoas, estou convidando vocês para ficar junto comigo no que eu estou fazendo, pessoas que estão querendo um Brasil
que seja justo, que seja contributivo para todas as pessoas, e que todos possam crescer com independência, se realizar e ser feliz e desenvolver saúde e tudo mais, a gente está criando um movimento de energização que vai fazer acontecer. Então, a gente não depende da política, a gente não depende de nada, falando em termos de país, né? Tudo isso vai explicar que a força de realização está muito ligada à questão da intenção, e a intenção permite que a gente possa fazer isso, né? Vamos treinar isso, porque é muito importante, e é uma coisa importante também para que a gente possa colocar como ferramenta para os nossos coaches, para as pessoas que nós orientamos. Como ocorrem essas realidades? Como eu disse, a energização, a energia emanada, ela faz com que partículas energéticas comecem a acontecer. Então, o acontecimento em si vai rolar. Ele vai acontecer porque vai materializando gradualmente. Como quando a gente decide que, conversando e tal, ok, vamos para o Chile, né? Ficou uma energia fraca, né? Mas daí eu começo a pensar mais. Puxa, mas no Chile, a gente poderia ir para o sul, poderíamos chegar e ver a neve, enfim. Começo a aumentar a visualização, começo a aumentar a materialização. E ao aumentar essa materialização, na verdade, eu não consigo ver, porque ainda não está totalmente materializada, mas já está chegando, né? Já está caminhando para acontecer. Então, é um movimento de fazer acontecer gradualmente. E, de repente, eu já estou escrevendo e determinando como é que vai ser. Eu já estou acreditando que acontecerá, né? E também começo a colocar mais energia da minha vida estudando. Quanto mais energia eu coloco para que aquilo aconteça, mais fortalece e mais acelera o acontecimento. Dessa forma que a gente faz e cria a condição para novas realidades acontecerem, né? E aí exemplos disso viagens, ou quando a gente vai realizar um plano qualquer. Quando vocês resolveram ser coaches, né? Não existe um dado momento despertaram que não, eu acho que é isso que eu quero, deixa eu ver, conhecer um pouco mais e tal, e gradualmente vocês fizeram acontecer a realidade que tem hoje. E começaram a pensar em como que eu poderia orientar, e começaram a se imaginar orientando pessoas, na posição de coach que está fornecendo ferramentas para que as pessoas realizem seus desejos, seus sonhos, né, e consigam sua realização. Então, dessa forma, a gente veio naturalmente garantindo esse crescimento até esse ponto que a gente se encontra hoje. Então, o processo todo sempre tem intenção por trás, e é esse processo que faz com que as coisas aconteçam na vida. Então, já acabei explicando ao longo do caminho que é a intenção, né? Então, tudo que se materializa tem e é resultado de uma intenção. Ainda que essa intenção não seja consciente, mas ela materializa automaticamente. O processo, de verdade, é quanto mais energia da vida eu coloco para acontecer alguma coisa, mais rapidamente acontece. Quanto mais forte a determinação, a intenção que eu tenho para que aquilo aconteça, maior a carga de energia, mais rapidamente faz com que as coisas aconteçam. Então, a intenção, de verdade, é como se fosse uma ação energética. É como se eu estivesse agindo energeticamente, mesmo que eu materialmente não esteja me movimentando. Por isso eu dei o exemplo do país que a gente pode criar sem fazer nada, ainda que não tivesse eleição. Ainda que se faça isso lá na Venezuela com Maduro sendo o presidente. É possível mudar qualquer coisa porque tudo é determinado pelo movimento da energia. E a gente sempre faz isso, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Então, o poder da consciência é muito forte, e por ser muito forte, como eu falei
ainda há pouco, se a gente pensar que não, não existe o sim, então a gente está determinando que não aconteça. A intenção, ela é danada, ela pode fazer acontecer, pode fazer não acontecer. Né? Porque eu estou determinando que não, ou determino que sim. Mas também, algumas vezes, eu estou pensando o não, embora querendo o sim. Essa preocupação que a gente tem, eu acabo enfraquecendo, né? Por isso eu falei que acaba acontecendo uma coisa entre os dois pontos. Inclusive, tem vocês podem verificar na internet, no YouTube, tem uma experiência de mecânica quântica que fala da fenda dupla. É um desenhozinho que mostra a experiência que foi feita, que é bem interessante, é bom vocês darem uma olhada, porque quando você tem duas fendas e você joga bolas, você tem a esperança de que vai acontecer um risco de um lado, um risco do outro, na projeção. E não é assim que acontece. Tem diversas possibilidades de acontecimento, que é um mix do que está acontecendo. Então, quando eu tenho duas intenções, eu estou colocando, na verdade, para acontecer um mix das duas. Uma mistura das duas que pode ser, que sempre vai estar voltado para aquela que é um pouco mais forte. Tá? Então, como eu falei, pode aplicar em qualquer coisa da vida, né? E a realização está diretamente associada à questão da intenção. Então, por isso é muito importante que a gente tenha clareza na definição daquilo que a gente quer. E como orientadores, a nossa posição também é de da condição que o outro consiga clarear, já que é o sonho dele, né? Então, que ele consiga clarear e que tenha força na sua intenção. E se a gente coloca ação material, energia material para que a coisa aconteça, os resultados vão ser bem mais rápidos. Como eu exemplifiquei ainda há pouco, quando eu estava falando da, da viagem ou coisa desse tipo, tá? Onde e quando a gente pode aplicar? Então, a gente pode aplicar para tudo na vida, na verdade, a gente sempre faz isso, né? Mas pode aplicar em projetos, nos objetivos que a gente tem para realizar na vida, e seria interessante treinar no dia a dia, né? Para que a gente tenha esse fortalecimento de estar mais voltado para sempre estar realizando. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é muito importante. A gente fala muito de felicidade, o mundo fala muito de felicidade, mas quando é que o homem tem o seu maior nível de felicidade? Se vocês se lembrarem na vida, claro que tem os momentos em que as pessoas estão retribuindo ou nos fazem surpresas, a gente fica muito até emocionado, mas maior nível de felicidade é quando a gente tem um objetivo e a gente consegue alcançar. Ou seja, a felicidade do homem está diretamente atrelada à realização. E a nossa posição como orientadores é exatamente favorecer e dar instrumentos, dar ferramentas para que as pessoas se realizem. Isso é o coach, isso é o orientador, né? Isso é o orientador da vida. Então, esse é o caminho, né, que a gente tem. E a intencionalidade é fundamental para isso. E, portanto, uma coisa importante para a gente estar ensinando também as pessoas. E, com elas, a gente pode influenciar, inclusive, para que as pessoas se tornem melhores, como eu falei ainda há pouco, quando eu comentava sobre a questão da ética, né? Por isso, a gente pode contribuir para que as pessoas se tornem cada vez melhores, comportamentos melhores, hábitos melhores, ou seja, que a maioria das pessoas vão se beneficiar com esses hábitos. E como eu falei antes, como a gente está querendo que seja melhor para aquela pessoa, essa intenção maior que está junto vai direcionar mais até do que a intenção que eu estou colocando. Se eu tiver com ela distorcida, minha visão não estava correta, essa posição maior da intencionalidade, querendo que ela se torne melhor como ser, vai direcionar para acontecer aquilo que é melhor naquele momento, tá? E então, a nossa questão toda é sempre materializar resultados.
realização é o fundamental da vida, é o fundamental da felicidade e da vida de maneira geral. Para materializar, como é que a gente faz? Na verdade, sempre começa tudo com a intenção. Depois, se eu colocar uma ação direta, que é movimentar fisicamente para que isso aconteça, então eu estou colocando mais energia, estou colocando mais força. Que eu estou movendo o meu corpo para que aquilo possa acontecer. Né? Então, isso é um aspecto bem importante para chegar no resultado. E tem uma questão importante para a gente avaliar, né? Que é a seguinte. Lembra, nós somos microcosmos. A energia cósmica é infinitamente enorme, grande, maravilhosa, mas não dá para medir, de tão grande, de tão infinita, né? E o homem, como partícula e como gerador disso, também tem uma força que é imensurável. Essa força também é infinita. Né? Então, o ser humano tem uma energia e tem uma capacidade energética que é infinita. E o que acontece se a gente dividir o infinito no meio? Essa coisa é tão enorme que se divide no meio, continua enorme, não é? Sendo enorme, continua enorme. E eu estou falando isso porque isto é a base dessa ferramenta que a gente está apresentando. A ferramenta da intencionalidade é exatamente o treino de colocar intenção. E esse treino não precisa ser só diretamente ligado àquilo que a gente está objetivando. Na verdade, como eu consigo continuar sendo infinito? Eu posso dividir em 2, em 3, em 10. Isso quer dizer que essa ferramenta intencionalidade, ela pode ser utilizada de uma forma em que eu posso estar fazendo mais de uma coisa com duas intenções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando eu vou lá para a cozinha e vou preparar alguma coisa para o meu almoço, ou eu vou lavar prato, ou eu vou para meu banho, ou eu vou arrumar a cama, enfim, eu vou atender o telefone, qualquer coisa que eu vá fazer, eu posso colocar duas intenções. Eu tenho um volume de energia tão grande que um deles é a louça bem limpa, por exemplo, e, ao mesmo tempo, isso está interferindo, está ajudando para que um acontecimento fora esteja acontecendo. Então, eu posso colocar intenção, mesmo em coisas que materialmente não estão interligadas, porque eu estou definindo que essa energia que eu estou gastando na minha vida para que aconteça aquilo que eu estou movimentando, possa interferir e possa ajudar também no meu outro objetivo. Então, é possível que a gente coloque fortemente a intenção para atingir mais de um resultado ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, até tenho uma prática que eu faço, né? Que é assim, existem grandes resultados que eu quero. Um deles, obviamente, é que esse método Yamadori, dado que eu investi quase 40 anos na vida e tenho como resultado, por exemplo, aqui há 54 anos eu não tomo remédio, não tomo nenhum tipo de medicamento, nem chá medicinal, nada. Né? Minhas filhas, inclusive, nem vacina tomaram, e todo mundo desenvolvendo nessa linha, né? Então, eu sempre tive essa intencionalidade de chegar nesse resultado de descobrir um método, como é que faz para ter saúde, né? Então, eu tenho uma prática que eu tenho as coisas que eu quero concretizar. Então, eu determino que as ações todas do meu dia, logo cedo, a primeira coisa que eu faço, é que as ações todas que eu vou fazer no meu dia vai ser para que esse método possa atingir o máximo possível de pessoas nesse mundo. Pensando genericamente e num grande sonho, que ele possa estar disponível
para todas as pessoas que estão orientando outras para que possam aprender e possam ser direcionadas para uma vida sem estresse, sem preocupação, concretizando coisas, enfim, de realização e felicidade completa com saúde absoluta e que a doença seja banida, porque saiu a raiz possível da doença desse mundo. Isso em qualquer lugar, qualquer país, qualquer bairro, qualquer comunidade, né? Então, esse é o meu objetivo. Então, para isso, eu levanto logo cedo, a primeira coisa é a intenção do meu dia vai ser para isso. Então, eu tenho as coisas detalhadas, né? Ainda grandes, mas detalhadas, de o que eu quero que aconteça. Então, a intenção colocada para o meu dia a dia. Já defini a intenção, tudo vai caminhar na linha daquela intenção. E posso fazer coisas mais detalhadas, menores, como eu falei, pegando uma atividade e definindo para ela que essa atividade vai servir para duas coisas. Aquilo que ela se presta efetivamente, como lavar a louça, e também que essa lavar a louça possa beneficiar uma outra realização. Okay? Então, para isso, o exercício da nossa semana, né, a prática da ferramenta será primeiro determinar um resultado que vocês desejam, que vocês definiram para alcançar, e uma contribuição para o aperfeiçoamento de alguém que vocês amam. Ou pode ser de um coach. Definindo um ponto, pensando em que ela vai se tornar uma pessoa melhor, mais feliz, mais realizada e melhor para todo mundo que está no seu entorno, né? E para o mundo de maneira geral. Então, definindo essa contribuição, escolhe uma pessoa que vocês amem, né? E define o que seria bom para se tornar melhor ainda, né? Define lá algum resultado assim e pega também um resultado que vocês querem na vida. A minha sugestão é que peguem coisas pequenas, porque a gente está fazendo treino, né? Como está fazendo treino, a melhor coisa é pegar coisa pequena para a gente poder avaliar e ver resultados mais rápidos, tá? Então pega resultados pequenos, coisas pequenas, e define a intenção e faça, definir também atividades nas quais vocês, para facilitar, para não esquecer, atividades nas quais vocês fazem todo dia, as quais vocês fazem todo dia. Por exemplo, higiene, ligados à higiene, ou ligados à arrumação de alguma coisa na casa, no escritório. Então, esse trabalho, né, essa arrumação, ou esse processo de higiene, escovar o dente, ou higiene pessoal de alguma forma, então a gente vai definir que eu faço isso para, obviamente, atingir o objetivo da atividade, mas também atingir aqueles objetivos que eu defini, aquelas intenções que eu tinha definido, seja como resultado, seja como contribuição para uma pessoa. Quero que vocês façam isso, vão treinar isso diariamente e, na próxima encontro, eu vou pedir para vocês que me falem o que vocês perceberam de diferente na linha do objetivo que tinham colocado. Okay? Então, eu gostaria já, inclusive, de a gente já começar a definir agora. Que vocês anotem agora, já, que resultado seria bom a gente colocar para testar esse exercício da intencionalidade e que pessoa, para quem eu colocaria essa contribuição. 1 minuto para fazer. Coloca a tela anterior, Amadeu, por favor. A outra.
Outro? É uma outra que fala desse exercício aqui. Isso. Sandra, a gente não está conseguindo te ouvir. Você pode repetir, Sandra, por favor? Ok? Pede para ela escrever, Amadeu. Sandra, por favor, escreva no chat que você queria comunicar. Eu queria perguntar para vocês se tem dúvidas, né? O que gostariam de ver esclarecido ou alguma colocação, contribuição. Diálogo aberto. Imagino que eu tenha provocado também dúvidas e eu tenho até uma coisa que eu acredito que é e acredito e brinco que é assim, quando não fazem perguntas, eu só tenho duas alternativas. Ou eu fui tão perfeito que todo mundo entendeu tudo, ou tão confuso que não dá nem para fazer pergunta. Né? Então, agora eu estou em dúvida que eu não sei nem qual das duas que é. Né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Você falou da importância de, tendo uma intenção, a gente praticar ela todos os dias, né? Praticar essa intencionalidade. Isso é por meio do pensamento. Como é que é essa prática? Como é que seria essa prática efetiva, né? Do ponto de vista bem objetivo mesmo? Tá, vou exemplificar, tá bom? Posso? Amadeu. Oi, por favor. Pode ser? Pode ser. Teve um momento, logo que eu conheci a Amadeu. Aliás, gente, bom dia, obrigada pela presença de todos. Desculpem o atraso da minha entrada aqui. Inclusive, eu tive que pegar um outro espaço na casa. Vou perceber, né? E quando eu conheci o Amadeu, e eu dizia para ele: Amadeu, você conhece tanta coisa, você precisa divulgar isso para as pessoas. E eu tinha acabado de me formar como coach. E no início é bem difícil, porque você sai da escola, é como médico, né? Né? Como psicólogo, como advogado, como todas as profissões. Você sai da escola, mas você sai inteiro para executar a tarefa, né? E aí, no mesmo momento, eu conheci o Amadeu e uma das tarefas era essa intencionalidade. E naquela ocasião, eu tinha tarefas, ainda tenho tarefas como, por exemplo, lavar roupa, passar roupa, ou lavar uma louça, ou fazer uma comida. Então, essas tarefas, eu usava elas naquele momento que eu estava executando e pensando, é como se eu não estivesse ali presente, de fato, lavando a louça. Mas minha mente, meu pensamento estava na conquista de mais coaches, no resultado do coach que eu estava atendendo naquele momento. Então, a todo momento, a todo instante, a minha intenção, meu pensamento, a minha energia estava voltado para aquilo, para que aquela coisa acontecesse. Já aconteceu também nessa jornada de eu também trabalhar a intencionalidade para eu fazer uma apresentação e ser bem sucedida, de ter um momento para eu parar e escrever um livro como coautora. Então, nesses
É dessa maneira que a gente faz essa intencionalidade. Então, a gente primeiro determina qual resultado que a gente quer, qual contribuição que a gente quer, qual é a pessoa que a gente quer contribuir para que ela seja um ser humano melhor, e escolher qual atividade que a gente vai fazer para que a gente trabalhe esse exercício. Quando a gente determina uma atividade, a gente está dando um comando para o cérebro de que aquele momento é o momento que a gente vai usar para fazer a intencionalidade, para não ficar jogado, não ficar solto. E a Márcia, que fez o GD, sabe muito bem o que é isso. Porque quando a gente determina o que vai fazer, a gente conversa com o cérebro e combina com ele um acordo. Nesse momento é o momento que eu vou usar a intencionalidade para trazer os resultados e para beneficiar e contribuir com a pessoa para que ela seja um ser humano melhor. Amadeu, conclui aí, fecha aí, que eu esqueci de algo. Não, está perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, a gente, na verdade, quando está fazendo essa determinação, né, é uma ordem que eu estou dando para todo o meu movimento energético, né? E quanto mais eu fortalecer essa ordem, mais eu consigo ter um volume energético maior para chegar ao resultado esperado. Então, é uma determinação, é uma ordem que eu dou para mim mesmo, né? Olha, minha energia vai para... Então, eu coloco o meu corpo, que a gente existe independente do corpo, né? Questão energética pura. A gente existe independente do corpo. Você pode ficar parado e tá produzindo coisas, né? Só pela intenção, só porque você está pensando, você está criando e tal. Então, não é o uso material, na verdade. Eu estou dando um comando para a fluição energética que eu tenho naturalmente. Ao dar esse comando, isso realiza. Que é essa linha mais prática até, e obrigado, Giovana, pelo exemplo que você deu a partir daquilo que você já viveu, né? E é isso mesmo. E a importância da gente determinar algumas atividades do dia que eu vou praticar, é porque é para criar o hábito de fazer isso, para ter condição de testar nesse primeiro momento, como vocês estão verificando, né? E também essa força, a gente pode certificar de que essa força realmente acontece, de que a gente realmente pode produzir tudo isso que a gente está falando, tá? Eu só queria responder uma pergunta antes da Márcia, só um pouquinho, Marlene. Tá. A questão é a seguinte, ela colocou uma pergunta no chat. A ideia de colocar intenção maior nas pequenas ações do dia a dia é para fortalecer essa intenção maior? Sim. É para jogar mais energia para ela e para fazer com que isso possa atingir um nível de realização mais rápido, mais intenso, né? Então, realmente é isso. E, além disso, se tiver uma determinação de intenção genérica mais ampla, também acaba sendo direcionado por essa intenção. Eu esclareci, Márcia? Acho que você pode abrir os microfones, né, Amadeu? O que você acha? Ah, sim. Obrigado por lembrar. Sim, Amadeu, obrigada, viu? Foi ótimo. Ok. E, Marlene? Oi, obrigada pelo espaço. Oi, Giovana, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou adorando. Professor, eu sempre fui, desde Quem Somos Nós, quando começou a vir Segredo, Física Quântica, uma grande interessada e acredito muito em energia. O mais difícil para mim, está muito explicado quando o senhor falou que dá um mix assim nas intenções. A gente, ao mesmo tempo que quer uma coisa positiva, a gente tem também os bloqueios, as crenças limitantes, né? Os medos e tudo, e aí a gente acaba não atingindo o resultado. O grande enigma, para mim, acredito que para a maioria de nós, é o tempo de resposta. Então, eu acho que se demora para acontecer uma coisa que não é impossível, a gente acaba, eu pelo menos, né, acabo desistindo de colocar o foco e a intenção.
o senhor pode falar um pouquinho mais nessa coisa do tempo de resposta? Eu estou entendendo perfeitamente. Quanto mais energia eu colocar, e como a Márcia também falou, talvez fragmentar, colocar em pequenas intenções, eu dou mais força para o grande objetivo. Então, veja, como o processo todo é materialização, né? Eu estou realizando coisas para materializar. Para cada uma dessas coisas, eu tenho uma necessidade de energia para que aquilo materialize. Porque é um fluxo energético, uma quantidade de energia que vai produzir uma quantidade de partículas energéticas que somadas vai levar para aquilo, né? Então, por isso o tempo varia em função da quantidade de energia, quantidade de partículas energéticas necessárias para que aquilo aconteça. Acontece que a gente não está sozinho no mundo, né? Isso é a outra complicação que é preciso entender. Nem é complicação, mas é outro fato, né? Outra ocorrência que a gente precisa entender. Por exemplo, vocês como coaches, tá? O objetivo é conseguir mais coaches. Então, tem o teu movimento pessoal de trabalho para que isto aconteça. Naturalmente, vai acontecer dentro dos elos energéticos que vocês têm e daquilo que vocês abrindo ao fazer participação em outros grupos e estabelecer o network e tal. Na verdade, eu estou estabelecendo elos energéticos para poder chegar coisas para mim, né? Quanto mais fortes esses elos energéticos, melhor. Mas veja, tem um grupo grande aí de gente, todo mundo buscando coaches. E o governo federal resolve tomar uma medida que vai mexer com a possibilidade de interferir na renda das pessoas, né? Então, pessoas que estão buscando o coaching, de repente, algumas delas, influenciadas pela notícia do que vai vir, né? Elas começam a desacelerar a busca da solução que elas queriam. De medo que pode faltar dinheiro, que não vão investir, coisa assim, né? E tudo isso a gente não está sabendo. Então, na verdade, quando eu estou definindo uma intenção, muitas vezes eu estou tendo a necessidade de colocar energia para também vencer outras barreiras que eu nem sei quais são, né? Então, isso tudo faz com que o tempo necessário para realizar cada objetivo possa variar. E o mesmo objetivo pode ser, num determinado momento, mais fácil de conseguir, e em outro momento mais difícil, porque você tem outras interveniências que estão acontecendo e que a gente nem sabe o que é. São movimentos energéticos de todo mundo, né? Mas o que é absolutamente correto, que é absolutamente tranquilo, é que quanto mais energização a gente coloca, mais a gente consegue materializar, tá? E isso que é a coisa bem séria, bem importante. O tempo de variação tem vários fatores aí interferindo, né? Então, que podem estar criando como se fossem fendas duplas, né? Mas, por isso, algumas coisas difíceis podem acontecer muito rápido e outras coisas que nos pareceriam fáceis podem demorar mais. Então, a energização que eu estou colocando não é só para fazer acontecer aquilo. Na verdade, você tem outras variáveis que estão também interferindo. Eu tenho que vencer outras barreiras que eu não estou nem vendo, nem sei que existem. Isso é que faz a diferença do tempo.